A gente vai começar hoje com partidos políticos. Não vamos começar pelas questões não, a gente vai fazer uma parte introdutória. A questão dos partidos políticos, ela tem na Lei 9.096, tem na Resolução 23282 e tem na Resolução 23432. Essas duas últimas caem para analista e a 9.096 cai tanto para analista como para técnico. A gente vai fazer um passo a passo. Deixa eu pegar essa caneta azul. Tem a caneta preta aí? Essa aqui é melhor. Vamos começar? Falando sobre os partidos políticos. Os partidos políticos, eles são, diferentemente do que era na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, de 74, os partidos políticos, com a Lei 9.096, eles passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado. Anteriormente, os partidos políticos eram de direito público e com a reforma de 95, a Lei 9.096, isso passou a ser privado. Agora eles são regidos pela Lei Civil. Tem algumas coisas na questão eleitoral, porque eles gerem recursos eleitorais, eles participam das eleições. Então, ele tem uma perspectiva, ainda que particular. Você tem que sempre pensar que, embora ele seja particular, tem uma série de proteções de autonomia que ele tem, mas ainda assim ele ainda deve algumas prestações à Justiça Eleitoral que a gente vai ver ao longo da aula. Vamos começar. A previsão do partido político vem direto da Constituição, né? A nossa Constituição ela reforça o pluralismo político como uma das bases da nossa democracia. Então, qualquer medida que viesse a tentar abolir essa questão do pluralismo político, ela fatalmente viria a ser atacada pelo Supremo Tribunal Federal, como já vem sendo. Por várias vezes, os partidos políticos tentaram, de alguma forma, restringir ou o acesso às eleições ou o acesso dos partidos políticos às atividades parlamentares. Várias vezes, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal declararam que esse tipo de ação vai contra os princípios da Constituição Federal. Então, vamos lá. A Lei 9.096 de 95, 95, ela diz que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, gente. Não podem esquecer disso. Como é que o partido político ele vai começar a se organizar? A primeira coisa que ele tem que fazer é no RCPJ, ou seja, Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. Tem que ser no Distrito Federal, não pode ser em outro lugar que não seja esse. Eles vão fazer o quê? Eles vão lá, vão registrar, tem que ter 101 nomes, que são os fundadores. 101 nomes vão assinar a lista de formação do partido político. Feito esse registro no RCPJ do DF, eles têm que levar o estatuto ao TSE. Ou seja, são fases uma após a outra. Primeiro, segundo, no TSE. Só quando ele chegar no TSE é que ele vai definir o nome, o número, as siglas. E isso é importante porque só a partir do momento que ele anota isso no Tribunal Superior Eleitoral é que ele tem a exclusividade por essas informações. Então não adianta, ele foi no RCPJ, aí falou lá, o partido A, B, são esses 101 fundadores e o meu número vai ser 95. Se ele só fizer isso e não vier ao Tribunal Superior Eleitoral, ele não tem a prerrogativa de manter esses dados. Se algum outro partido vier e fizer no RCPJ e vier no TSE primeiro, esse partido que anotar primeiro no TSE vai ter a exclusividade desse nome e desse número. Então não adianta ir no RCPJ, é bom gravar isso, porque isso já caiu em várias questões no CESP, ou caiu numa questão inteira, ou caiu em algumas opções sobre o partido político, desde o seu registro no RCPJ, já tem exclusividade sobre o seu nome e seu número. Não é verdade. Só a partir da inscrição no TSE é que ele vai poder ter a exclusividade de nome, número e a sigla. Lembrando, gente, que recentemente também houve uma alteração na nossa legislação, que antigamente era obrigatório o partido político começar com a palavra partido. De algum tempo para trás, essa obrigação caiu.
Hoje nós temos o Rede, hoje nós temos o Solidariedade, que não precisam ter na sua nomenclatura a questão do partido político. Muito em função dessa questão do partido político ir para o âmbito privado. Porque o que acontece? Um dos princípios de o partido político ter ido para o âmbito privado é a autonomia partidária. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso ao longo da aula. O partido político goza de autonomia partidária, ou seja, ele vai ter, ainda que uma série de restrições legais, porque eu falei, ele lida com dinheiro público, ele está participando de um processo que é democrático, que é fundamental para a formação do país, ele tem que seguir algumas regras, mas internamente ele tem uma série de autonomias que o poder público, a legislação pública, não pode interferir nessa autonomia partidária. Então, ele é livre para criar o seu estatuto, é livre para criar situações de infidelidade partidária que não ultrapassem os limites legais. É livre para fazer a sua auto-organização, ou seja, ele não é obrigado a ter diretórios em um certo número de municípios se ele não tiver. Ele não é obrigado a fazer uma comissão provisória se ele não quiser concorrer às eleições. O poder público não pode obrigá-lo a fazer essa criação do diretório. O que acontece é, para ele concorrer à eleição, e aí é aquela limitação que a gente falou, para ele concorrer à eleição ele tem que estar com o diretório formado antes das convenções. Agora, ele não precisa mantê-lo ao longo do tempo se ele não quiser. O poder público não pode interferir nessa autonomia do partido. Então vamos lá, vamos ver como é que esse partido é criado, né? A gente já começou aqui no RCPJ, vamos apagar só essa parte de autonomia. Feita essa anotação no TSE, o que acontece? O TSE dá uma autorização para que esse partido político prove um dos critérios que a Constituição Federal exige, ou seja, o partido político ele deve ter de âmbito nacional. O que isso significa? A gente no Brasil, a gente já teve, ao longo da nossa história, uma série de partidos políticos que eram regionais. O Partido Paulista, o Partido Mineiro. A gente passou um período da nossa história que a gente tinha, inclusive, a política do café com leite, que disputava Minas Gerais e São Paulo, não disputavam, né? Havia um acordo de cavalheiros entre os dois, os partidos de Minas e de São Paulo, em relação a quem iria caber a presidência da República. Considerando isso, desde 1932, isso foi evoluindo e hoje os nossos partidos políticos são necessariamente nacionais. Ou seja, a gente não pode fundar um partido só num estado, só no Rio Grande do Sul, e ele ter atuação única exclusivamente no Rio Grande do Sul. Como é que a gente prova essa questão da nacionalidade? A lei 9.096, ela criou um critério, que seria o apoiamento de eleitores. Ou seja, são cidadãos no pleno gozo de direitos políticos e, principalmente, é bom anotar porque isso mudou agora com a 13.165. Apoiadores de partidos políticos não podem ter filiação partidária. Antigamente não era assim, qualquer cidadão poderia apoiar a criação de partido político. Hoje em dia há uma restrição legal e o Supremo Tribunal Federal já falou que esse tipo de vedação não restringiria o direito das pessoas, ou seja, a questão já foi levada ao Supremo porque tinha partido político que tinha filiados apoiando o partido político e em decisão liminar foi mantida. A gente ainda está aguardando o mérito. Então a pessoa tem um númerozinho de macete, né? Que a gente vai chamar de 591. O que é isso? 591. 0,5 do eleitorado. Esse eleitorado é o que votou na última eleição para a Câmara dos Deputados. Lembrando, gente, que esse eleitorado é dos votos válidos, ou seja, é excluído os brancos e nulos. Eleitorado que votou para a Câmara dos Deputados. Só voto válido, gente. Excluídos votos em branco e nulo. Em 9 estados, ou em 9 unidades da federação,
E esse 1 aqui, também tem um 0 na frente, é o 0,1. Isso aqui é a quantidade mínima de votos em cada um desses estados. Vamos entender por que agora isso. 0,5% do eleitorado é para você ter uma quantidade de eleitores que dê substância àquele partido político. Inclusive, isso é uma crítica do meio político, porque em relação àquelas questões das passeatas de 2013, muitos políticos alegam que é mais fácil você criar um partido político que você fazer um projeto de iniciativa popular, que a exigência de assinaturas é bem menor. Para você fazer um projeto de iniciativa popular, você tem que ter mais de 1,5 milhão de assinaturas. Para você fazer um partido político hoje, você precisa de aproximadamente 470 mil eleitores apoiando a empreitada de criar uma nova agremiação. Tem que ser em 9 estados. E por que esse 1%? Porque senão o que acontecia? Eu pegava 99% em um único estado e pegava uma assinatura em outros estados, só pegava 8 assinaturas. Ia adiantar alguma coisa o caráter nacional? Não ia. Então, para manter o caráter nacional, é obrigatório que pelo menos em cada estado desse tenha 0,1% dos eleitorados que votaram em cada estado também na eleição para a Câmara dos Deputados. E também votos válidos. A mesma regra de votos válidos cabe para o 0,5 quanto 0,1. Então tem que tomar cuidado com isso. E a lei nova trouxe mais um quesito. Além de ter esse 0,5 de 9 estados e 0,1, as pessoas que assinam não podem estar afiliadas a partidos políticos. Então, ou seja, a pessoa está afiliada a partido político, assinou a lista de apoiamento, quando ela chegar no cartório eleitoral, o servidor da Justiça Eleitoral vai verificar essa assinatura. Ainda que a assinatura confira, se ele tiver filiação partidária, essa assinatura não vai ser contabilizada para a criação do partido político. Isso é uma briga ainda, a gente ainda está aguardando a decisão final do Supremo, mas hoje, por enquanto, é o que está valendo. Feito esse apoiamento, os partidos políticos vão, em cada estado, eles vão ter que juntar uma série de certidões nos TRE, nas zonas eleitorais e nos TREs. Eles vão fazendo esse caminho. Ele foi ao TSE, volta para a zona eleitoral, começa a fazer as anotações. Conseguiu as certidões eleitorais aqui. Vem para o TRE consolidar essas certidões. O TRE vai emitir também uma certidão. Aí do TRE eles vão compilar isso no TSE, isso vai entrar no processo de formação do partido político. O TSE vai analisar todas essas certidões, verificar se atingiu aquele quantitativo mínimo que a gente havia falado, vai verificar a questão da criação desses diretórios estaduais. Uma vez sendo deferido, ele pode participar, ele vai ter direito a participar das eleições, desde que esse deferimento se dê a 1 ano antes da eleição. Aí, gente, é bom destacar o seguinte: ele pode ser formado a menos de 1 ano da eleição. O problema é que se ele for formado a menos de 1 ano da eleição, ele não vai poder participar do pleito seguinte, pelas regras que hoje estão vigindo. Agora, para ele participar, ter direito a fundo partidário, não precisa cumprir esse 1 ano. Esse 1 ano é para participar do pleito. Aí, ou seja, vamos dizer que em dezembro ou em janeiro do ano eleitoral o partido foi formado. Ele vai poder participar do pleito? Não. Mas ele vai ter todas as outras prerrogativas de um partido político? Vai. Ele vai ter acesso a fundo partidário, ele vai ter acesso à propaganda no rádio e na televisão, ele vai ter direito à atuação parlamentar se receber detentores de mandato eletivo. Ele vai ter todas as prerrogativas de um partido político. Isso aqui não é parecido com uma lei de eficácia contida que vai só à frente de surtir efeito, não. Ele vai ter todos os direitos, salvo participar do pleito. O que normalmente acontece é que quando o partido político vê que não vai ser formado ao tempo, ele acalma. Ele espera um pouco passar
para chegar próximo ao pleito e voltar à carga para conseguir essas prerrogativas da eleição. Mas nada impede que ele seja formado antes da eleição não, tá, gente? Vamos apagar aqui. Professor Alex, eu tinha lembrado sobre o assunto que é técnica, né? Ah, tá ok. Ah, vocês estão online aí, rapaz. O Alex pediu para falar para vocês, e eu já tinha comentado com ele antes, comentei com o colega que está aqui presente, que ontem algumas pessoas falaram sobre a resolução 21.538 não cair para técnico. Estava falando para eles que, embora não esteja contida no edital efetivamente que a 21.538 cai para técnico, é bom vocês terem um conhecimento básico dela, porque os assuntos que não estão só na 21.538, ou seja, alistamento, transferência, revisão, que estão no Código Eleitoral, muitas coisas foram alteradas e já não estão mais como estão no Código. Então, você ler a 21.538, pelo menos essa parte dos temas que estão no Código Eleitoral é importante, porque você vai ter uma comparação e vai poder ver em relação a uma questão ou outra em relação à modificação. Então, tomem cuidado com a questão de não estar no edital, porque ela pode cair, ainda que subsidiariamente, em relação à comparação com o que o SESC poderia cobrar, por exemplo, em relação ao alistamento, que hoje não está mais valendo no Código Eleitoral. Tá ok, gente? Vamos lá. Privado. O que acontece? Formando isso, formando o partido político, o partido tem algumas características, né? Uma delas é a autonomia, eu já falei. Essa autonomia não é absoluta, gente. Ela, por exemplo, recursos, eles não podem receber recursos de entes exterior. Por que isso? Autonomia do país em relação a países e a empresas externas, ou seja, não pode haver recursos externos. É proibido. Agora tomem cuidado o seguinte, teve uma alteração recente na 13.165, inclusive foi objeto de prova do TRE do Mato Grosso, que é vedado receber dinheiro, mas há um inciso na 13.165 que foi incluído na 9.096, que dá poderes ao partido político a pagar instituições de pesquisa ou que difundem conhecimentos políticos ou de democracia, que foram contratados pela fundação. A gente vai ver mais à frente que o partido político tem que formar uma fundação para justamente disseminar esse conhecimento político, essa atividade doutrinária deles, que é a atividade fim do partido político, que é você difundir a questão democrática, difundir a questão de doutrinas políticas para a sociedade. Esse tipo de pagamento é permitido, isso não quebra a soberania porque é um serviço prestado. O partido político contrata uma empresa dessa para dar uma aula, por exemplo, e a empresa tem que receber. Então a lei 13.165 veio positivando a questão de que o partido político pode pagar esse ente exterior para fazer esse treinamento, por exemplo. Tá ok, gente? Também é vedado uniformes. Isso cai muito em prova, gente. Partido político não pode adotar uniforme. Mais uma questão em relação à soberania e à nacionalidade do país. A gente já teve alguns casos, principalmente na época do tenentismo, que você criava alguns partidos políticos que tinham uniforme. Qual é a ideia disso? É você não ter uma facção paramilitar no país. Inclusive a lei fala isso, que é proibido ter treinamento paramilitar. Ou seja, o partido político não pode ser, deixa eu botar aqui vedado para vocês não se confundirem, não pode ter formação paramilitar com seus filiados. Ele não pode receber dinheiro, ele não pode ter uniforme, ele tem que prestar contas. Da onde? Do fundo partidário.
O fundo partidário, ele é composto por multas eleitorais, pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional dá um percentual definido em lei, que tem um piso mínimo em relação a R$3 por eleitor, por exemplo. Ele tem esse piso, mas pode ter mais. Inclusive, foi uma polêmica esse ano que o Congresso Nacional tem em seu orçamento, aumentou bastante o dinheiro que o Tesouro Nacional iria contribuir para o fundo partidário, em decorrência da proibição das doações de pessoa jurídica. E aí o que acontece? Os partidos políticos se movimentaram, o Poder Executivo aprovou a elevação do valor que era mandado pelo Tesouro Nacional para o fundo partidário. O fundo é tanto o Tesouro Nacional, quanto as multas eleitorais, quanto eventuais doações. O fundo partidário também pode ser composto por doações de pessoas que queiram doar para o fundo partidário. São essas 3 fontes de renda. Como é dinheiro público, o partido político é obrigado a prestar as contas. Agora temos um cuidado seguinte, que havia uma proibição em relação à prestação de contas, que se o partido prestasse contas, como é que era a regra, né? Não prestou contas, né? Omisso. Vamos lá. Em relação à prestação de contas, não prestou. Essa pessoa tinha suspenso as cotas do fundo partidário. Suspensa a cota. Ou quando apresentava, as contas eram desaprovadas por algum motivo. Ou porque recebeu dinheiro indevido, ou porque recebeu dinheiro fora do limite permitido por lei, as contas eram desaprovadas. Isso aqui também gerava a suspensão. Tinha o mesmo efeito. Com a nova legislação, a 13.165, mudou isso. Essa questão de suspensão das cotas agora só vale para não prestação. E isso, toma cuidado porque isso caiu em prova. A gente vai ver algumas questões que caem aqui e caiu, salvo engano, para o Mato Grosso também. Ou seja, a desaprovação agora não gera mais a suspensão das cotas do fundo partidário. Anteriormente gerava. Você poderia ter suspenso a cota do fundo partidário, tanto por não apresentação, ou seja, a pessoa ficou omissa em apresentar contas, quanto por desaprovação. Minto, desculpa, gente. Desaprovação. É desaprovação também, mas tem aqui aprovação, desaprovação parcial, tá? Porque a desaprovação parcial, a diferença da desaprovação total é porque a parcial, em regra, poderia ser sanada, por exemplo, com a devolução do dinheiro que veio a mais, do dinheiro que veio de uma fonte vedada, por exemplo. Essa desaprovação parcial, ela não gera mais esse impedimento. A não prestação continua gerando. Isso aqui acabou. Ele continua recebendo normalmente. E outra questão que mudou em relação à resolução 23432, que aí isso não cai para a tag, mas cai para a analista, é que o TSE, na tentativa de melhorar a prestação de contas partidária, o que ele trouxe? Ele trouxe uma regra que, no caso de desaprovação, de não prestação de contas, o partido político ficaria impedido de ter diretório municipal. O que isso acarretaria? Isso acarretaria dele não poder concorrer às eleições. A Lei 13.165 veio e proibiu isso. Ou seja, ela desfez o que o TSE tinha tentado fazer por resolução. Ou seja, ainda que tenha sido desaprovadas as contas, ainda que tenha não prestado as contas, vai acontecer a suspensão da cota do fundo partidário que ele tem direito. Mas ele vai poder concorrer à eleição. Caramba, Alexander! Eu vi um objeto voador não identificado passando aqui, mas tudo bem. Ou seja, ele vai poder participar do pleito ainda que ele tenha tido as contas desaprovadas. A resolução 23432, ela não trazia essa hipótese. Ela dizia que aquele que tivesse as contas desaprovadas teria impedido, enquanto perdurasse a omissão, teria impedido a criação do diretório na circunscrição que foi objeto da desaprovação ou da omissão. Isso acabou com a 13.165, gente. Eu ia começar a ver as questões agora, se você ajeitasse aí.
Pode não? Tô esperando só Rock terminar ali. Tá indo rápido não? Aí, 20, não, 21, isso. É isso mesmo? Isso, é isso. É 20? Não, acho que a 20 era a última de alistamento, não era? Não, é 20. É 20, é 20. É isso. Assinale a opção correta acerca da Lei 9.096. Assinale a opção correta acerca da Lei 9.096 que dispõe sobre os partidos. Para desligar-se de partido político, o filiado deve caminhar ao órgão de direção municipal o seu pedido de desligamento, que, se negado, deverá ser apreciado pelo juiz. Vamos lá sobre a filiação, né? O partido político, ele é composto pelos filiados, né? Os filiados, eles têm que fazer essa comunicação ao diretório municipal. Só que aquilo, como a gente falou, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, ele é uma associação. A Constituição mesmo já fala que é vedado você impedir a pessoa de ficar associada contra a vontade dela. Então, ele tem que ter as questões de desfiliação partidária. Então, o partido político tem que ter no seu estatuto as questões de desfiliação. O que acontece? A lei eleitoral diz o seguinte: uma vez apresentada essa desfiliação ao partido político, em 48 horas ela já surte efeitos. Ou seja, fez a desfiliação, passou 48 horas, já surte efeito. Ou seja, ele não depende do partido político falar, não, eu não quero que ele se desfilie. Ou qualquer motivo que a gente possa inventar aqui. Ou ele não achou o diretório municipal e fez ao juiz eleitoral, que também é uma opção. Se o partido político, por exemplo, não tiver diretório naquele município, ele pode comunicar isso diretamente à justiça eleitoral. Vamos dizer que ele não achou o partido e fez ao juiz eleitoral. Ah, não, então o juiz eleitoral tem que notificar o partido político para que isso surta efeito? Não, não pode, não precisa. 48 horas após ele mostrar, seja para o partido, seja para o justiça eleitoral, que ele não tem mais interesse em permanecer filiado, aquela desfiliação surte efeito. Antigamente, a gente tinha o que a gente chama de duplicidade de filiação partidária, ou seja, o partido político, ele ingressou no partido A, no dia 10 de setembro e foi para o partido B sem se desfiliar no dia 12 de setembro. O eleitor estava em dupla filiação. Isso, no antigo regulamento, na Lei 9.096, era considerado dupla filiação, as duas eram canceladas. Isso mudou. Agora o que acontece é, há uma coexistência de filiações. O que a nova lei fala agora? Vai ficar mais recente. Morre a antiga, fica mais recente. Não há o cancelamento de ambas. Isso mudou com a lei 12.034. Então vamos lá para a questão. Aquilo, 48 horas surte efeito, não há mais dupla filiação partidária. Então, para desligar-se do partido político, o filiado deve encaminhar ao órgão de direção municipal o seu pedido de desligamento, que, se negado, deverá ser apreciado pelo juiz eleitoral. Olha só, dá a entender que o juiz eleitoral é uma instância recursal do partido político. Como eu falei para vocês, o partido político é autônomo, então não existiria isso. Não haveria essa negativa e, em caso de negativa, vir ao juiz eleitoral. Primeiro que não poderia haver negativa. Deu as 48 horas, já surtiu os efeitos. Segundo que o juiz eleitoral não vai avaliar o pleito junto ao partido político, vai receber a informação só se não tiver o diretório naquela circunscrição. Então essa questão está errada, vamos para B. A decisão partidária, no sentido do deferimento do cancelamento de filiação, é necessária para que o vínculo com o partido seja extinto para todos os efeitos. Olha só, a decisão partidária não tem necessidade nenhuma.
O partido político não pode manter a pessoa filiada contra a sua vontade. Isso aí é direito constitucional. A gente não pode manter associado uma pessoa que está contra a sua vontade. Então, A e B estão erradas. Vamos avançar nas questões. É proibida a filiação de um eleitor a um partido político antes do seu desligamento a outro partido político. Olha o exemplo aqui que eu dei. Vamos voltar aqui. PA, PB. 10/9, 12/9, sem o desligamento. Essa era a regra, as duas estavam canceladas. Essa questão, ela é de 2013. O que acontece? Isso aqui está errado por quê? Antes do seu desligamento, ele pode. Porque é aquilo que eu falei. Agora vai manter a última. Então, ou seja, antigamente ainda poderia ter um dia, na regra antiga, né? Haveria um dia de lapso. A lei falava assim, no dia filiado ao novo partido político, ou seja, ele filiou a PB, a pessoa teria um dia, ou seja, ele teria até o dia 13/9 para comunicar à Justiça Eleitoral a desfiliação. Ele poderia ficar um dia ainda filiado nos dois, e isso não implicaria o cancelamento. Era a única exceção, era um dia. Se fosse 15, já gerava o cancelamento de novo. Aí tinha o dia imediatamente seguinte à filiação ao novo partido político. Letra D. Organização e funcionamento dos partidos políticos são determinados por lei específica, aquilo que eu falei. O partido político tem autonomia para fazer a sua organização, seu funcionamento. A lei que, porventura, fizer isso está contrariando a Constituição. O que acontece? A lei específica, que seria a 9.096, ela dá os limites da atuação do partido político. Ela não dá nunca a organização e funcionamento. Ou seja, ele pode ter 5 vice-presidentes, ele pode ter um presidente, ele pode fazer como se fosse um parlamentarismo dentro do partido, ele pode organizar da forma como ele quiser, desde que isso não interfira na democracia brasileira, isso não extrapole os limites estabelecidos na Lei 9.096. Então, a lei que permitisse isso estaria de forma irregular. E aí, a gente comentou isso ontem, os órgãos de direção nacional de partidos políticos têm pleno acesso às informações de seus filiados constantes no cadastro eleitoral. É esse o gabarito. Ou seja, o Diretório Nacional, só ele, Diretório Municipal e Diretório Estadual, não tem acesso aos dados dos seus filiados. Presta atenção nisso, gente. Não é qualquer filiado, não. É dos seus filiados, constantes no Cadastro Nacional de Eleitores. O gabarito é letra E. Oi. Acho que é referente à questão anterior. O que acontece se as contas forem reprovadas parcialmente? As contas aprovadas parcialmente, fundamentalmente é a mesma coisa. O que acontece é que, se ela for desaprovada parcialmente, ela vai ter, naquilo que estava proibido, às vezes é uma dúvida insanável, que você não tem como fazer. Por exemplo, você recebeu o dinheiro de fonte vedada e não usou aquilo. A forma de você sanar aquilo era você achar a fonte vedada, só que às vezes você não consegue achar essa fonte. Você teria que restituir esse dinheiro para o Tesouro Nacional. Essa seria a forma, né? Só que aí isso é com multa. Então, o pagamento daquilo não vai sanar a irregularidade, só vai ser a aplicação da multa. Então, a desaprovação parcial, ela vai gerar sanções mais proporcionais àquele fato. Ou seja, no caso agora são os 20% do valor. Ele recebeu 100 mil reais a mais do que ele poderia. Ele vai pegar os 100 mil reais aplicados de uma multa. Ele vai ter que devolver esse valor. A desaprovação total, ele teria um efeito mais grave, podendo inclusive, se for em âmbito nacional, gerar o cancelamento do registro do partido político. Ou seja, se o partido político em âmbito nacional tiver a desaprovação das suas contas, por exemplo, receber o dinheiro do exterior, o TSE pode determinar o cancelamento do registro dele no TSE e o cancelamento do registro civil. Ele pode deixar de ser partido político. Inclusive, já há várias ameaças em relação a isso, nessas brigas entre partidos políticos, de tentativa de, tendo a desaprovação de partido A ou B, ingressar com pedido no TSE para que o registro desses partidos sejam cancelados. Essa é a diferença. Vamos voltar?